solução do problema para esses questionamentos e essas dúvidas que as alunas me traziam estava justamente na máquina de costura. Eu vou explicar melhor para vocês. O que acontece? Por exemplo, uma dúvida de uma aluna minha. Ela estava lá fazendo o seu patchwork, já estava para mais da metade do curso, e de repente os blocos dela começaram a dar errado, começaram a não encaixar as peças. E o que estava acontecendo, né? Ela tinha mudado de máquina e o e a gente começou né, a investigar o porquê que, né, naquela altura do curso, se ela já estava para mais da metade do curso, o que estava acontecendo que a partir daquele momento estavam dando errado as peças dela, né? Os blocos de patchwork dela. Porque se ela vinha caminhando tão bem, né, no decorrer do curso, estava tudo dando certo, o que estava acontecendo? Né? Começamos a investigar, como sempre, eu como professora, e a gente vai primeiro lá ver o projeto da aluna, depois a parte de cálculo, né? Depois a parte de corte, né? Se os cálculos estão certos, ok, a gente passa para a parte de corte, depois a gente chega na parte de costura, que é o último pilar, né? Do que sustentam todo bom trabalho de patchwork. Então, o primeiro deles é o cálculo, depois vem o corte, depois vem a costura. Por isso que a gente começa a investigar o problema lá no cálculo. Na verdade, a gente começa um pouquinho antes, que é no projeto, mas o projeto está dentro do pilar do cálculo. Bom, isso eu estou só esboçando aqui para vocês a questão, né? A situação da época. Aí começamos a investigar tudo, chegou até no ponto, no pilar da costura. E foi aonde aí ela comentou comigo que tinha mudado de máquina, né? Ela estava utilizando uma máquina lá, eu não me lembro qual que era, ela mudou de máquina. O que acontece, pessoal? Aí eu falei para ela, falei assim, olha, mas tudo bem, você mudou de máquina, por quê? O que estava acontecendo? Você estragou a sua máquina? Não, Natália, não estraguei não, mas é que eu adquiri uma máquina nova e, eu estava empolgada para fazer os meus patchworks nessa máquina nova. Que bacana, beleza e tal. Mas você regulou tudo certinho na sua máquina? Você conferiu tudo? Você, né, regulou o ponto? Você regulou a largura, o comprimento desse ponto? Ah, tá tudo beleza. A tensão do ponto, ela já veio meio que ajustada. Eu comecei a perceber, né? Que ela meio que esquivava das perguntas, né? Não, já veio mais ou menos certo e tal. Eu falei, e aí? Você regulou a margem? Aí a pergunta final, né? Aquela pergunta matadora. Você regulou a margem de costura? Eu comecei a perceber que ela estava, né, titubeando ali para me responder e tal, desde a largura do comprimento de ponto, da tensão do ponto. Eu falei, está acontecendo alguma coisa aqui que eu não estou entendendo. Aí, quando eu fiz a pergunta, você regulou a margem de costura? Aí ela falou assim: não, Natália, porque eu verifiquei lá o pezinho dela, o pezinho, ele estava daquele pezinho que eu estou acostumada a trabalhar e tal. Eu falei: ah, sei. Eu fui e perguntei para ela: mas o que está acontecendo? Você parece que não regulou a tensão da linha, você não falou que estava bom, você não regulou o comprimento do ponto, e agora no final você está me falando que você não regulou a margem de costura. Ela falou assim: Natália, vou te contar uma coisa. Como a máquina é nova,
eu fiquei com medo de mexer muito ali na máquina e estragar a minha máquina novinha que eu acabei de comprar. Eu falei: "Ah, já entendi aonde que pode estar o problema". O problema, né, a raiz do problema estava em ela ter medo de estragar a máquina que ela tinha acabado de comprar, né? Mas o que isso, qual que é a importância disso e o reflexo, no caso, um reflexo negativo, uma consequência negativa dela estar com aquele medo de estragar a máquina dela. O que estava acontecendo? Primeiro, ela não fez as regulagens básicas que a gente tem que fazer para ter um patchwork perfeito. Todos nós sabemos, e isso eu vou sempre repetir aqui para vocês, que para a gente chegar num patchwork perfeito, são vários os detalhes que a gente tem que prestar atenção, que a gente tem que cuidar, são várias as técnicas que a gente tem que saber, mas tem alguns pontos bem específicos que você pode ter cuidado de tudo, você pode entender de todas as técnicas do patchwork, que quando chega lá no pilar final do patchwork, que é a parte de costura, se você cuidou de tudo lá atrás, você fez tudo certinho, você sabe, você estudou o patchwork, você sabe as técnicas do patchwork, chegou lá na hora da costura, aí você não cuidou daqueles últimos detalhes, é aonde seu patchwork não sai perfeito. E nesse caso dessa minha aluna, como eu estava falando para vocês, ela deixou de fazer as regulagens básicas numa máquina de costura. Tudo por quê? Por conta do medo de estragar a máquina. Pessoal, sabe o que aconteceu? Né? Como eu já dei lá a dica lá no começo, os blocos de patchwork dela começaram a não dar certo. Por quê? Ela não regulou comprimento de ponto, ela não regulou a tensão da linha. Isso é importante, Natália? É muito importante. E, principalmente, ela não regulou a margem de costura.